Antes da gente ter streaming, a gente ter, sei lá, internet em todo lugar, ou ter o costume de assinar TV por assinatura, a gente só tinha um lugar para assistir todos os desenhos, na televisão aberta. E por isso começaram a vir os programas infantis. E um deles era a TV Globinho. Assim, tem muita gente que tem várias ressalvas com a Globo, porque não gosta da Globo por diversos motivos. Mas eu acho engraçado porque a TV Globinho é um daqueles 3 programas ali que ele é neutro. Todo mundo gosta. É a TV Globinho, o Pequenas Empresas e Grandes Negócios e o Globo Rural. Que assim, ninguém odeia o Globo Rural. Não tem como. Na verdade, o único ódio contra a TV Globinho foi quando ela acabou. Então, assim, é um ódio do bem, né? Então, eu resolvi fazer um apanhado geral da história da TV Globinho pra gente lembrar dos desenhos, quem apresentava, o que tava passando e lembrar do fatídico fim. Você topa aí nessa jornada nostálgica comigo? Tô comido. Você não vai comido, não. Você leva o seu lanche, eu não tenho nada a ver com isso. Mas enfim, é hora do Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A gente pensa que a TV Globinho sempre esteve no ar, porque é de onde a gente lembra, da nossa memória de infância. Mas, na verdade, não tem nada disso. Mas podemos dizer que a TV Globo foi a emissora que iniciou, vamos dizer, esse costume dos programas infantis. E isso já na estreia dela, em 1965, com um programa que chamava Unidunité. Eu não vou nem perguntar se você lembra desse programa, porque aí eu já estaria, né, falando que você é velho demais, assim. Mas se você lembra também, não tem nada a ver. Era um programa que passava de segunda a sexta às 11 horas da manhã e tinha uma professora que apresentava, a Fernanda Barbosa Teixeira. E o cenário do programa era uma salinha de aula. Só que os telespectadores podiam participar desse programa, enviando cartas, né? Porque esse programa foi baseado em um programa americano que chamava Romper Room. Bing bong, knock, knock, hey, now you do. Bing bong, tick tock, viva boom. Flip flop, up, up, reading my room. Mas a primeira coisa parecida com a TV Globinho veio em 1972 e, por acaso, na verdade, chamava Globinho. Era como se fosse a ideia de um telejornal infantil que falava sobre conhecimento, ciências e tal, e ainda passava desenho. Foi lançada a série Ver e Ouvir, com livros para as crianças bem pequenininhas, a partir de 1 ano de idade. Passava às 11h45 da manhã e tinha só 15 minutinhos. Eles tinham uma preocupação muito grande com a linguagem, né? Porque tentava mastigar, assim, para que as crianças pudessem entender. Porque tava falando de curiosidade, ciência, mas tinha que ser, assim, meio mundo de Bigman. Inclusive, se você não viu o episódio sobre o mundo de Bigman, meu Deus, que nostalgia. Ele tá aqui em cima do card para você assistir depois. Mas esse programa, Globinho, foi crescendo. Em 1977, ele ganhou agora 1 hora de duração. E o tempo foi passando, ele foi melhorando e ganhou até uma exibição nacional, ou seja, em todos os lugares do Brasil, se ligava a televisão, tava passando o Globinho. Mas vamos aos desenhos, né? Nessa época passava a família Barbapaba. Essa é a família Barbapaba. Vamos contar. E cada um dos Barbapaba pode mudar de cor e jeito. Mio e Mal. Mio, Mal, Mio, Mal. La, 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 la. Mio, Mal, Mio, Mal. Doutor Sinuca. Doutor Sinuca é muito bom. Não deve ser o nome original do desenho, nem a Paula, mas tudo bem. Tinha o Toperinha e vários outros desenhos que passavam também. Aqui tá melhor. Vem aqui pra sombra. Ai, que calor tá fazendo hoje. Isso aqui tá parecendo até o sertão do Ceará. Mas da mesma forma que começou a ser exibido no Brasil inteiro, tinha algumas versões que eram mais regionais, né? E nessas versões regionais tinham até alguns concursos de desenho, porque o pessoal conseguia mandar lá, receber prêmios, era um negócio mais de cada região. Em 1981, o programa começou a ser exibido aos sábados, às 10 horas da manhã, e tinha 2 apresentadoras, a Paula Saldanha e a Lígia Maria. E tinha um boneco lá que chamava Macaquinho, que eu acho
acho que pode ser considerado um dos primeiros assistentes de palco que a gente tem na televisão, ou pelo menos nos programas infantis, né? Mas em 1982, quando estava completando 10 anos de existência, falou assim, agora sim, 10 anos no ar, o maior sucesso, o Grupo Roberto Marinho fez uma convenção, formou um evento lá, chamou um tanto de gente da educação e tal, e cancelou a Globinho, assim, né? Achei um pouco estranho, assim, com requinte de crueldade, porque se você chama um tanto de gente pra ver assim, olha, vai ser cancelado, é complicado. Mas só que assim, esse programa em si não tem nada a ver com a TV Globinho, na linha cronológica, mas tem muito a ver com esse conceito. Inclusive que era um pequeno jornal, e você vai entender mais pra frente. Agora a gente tem que dar um grande salto para 1996, onde nessa época o que estava passando os desenhos, o programa que passava os desenhos era o Angel Mix. Você lembra dele? Bom, agora temos, por exemplo, um robô. Ele não é o Robocop gay, não. Só que na virada do século, alvorada voraz. Nos anos 2000 eles falaram assim, não, Angel Mix já passou, a gente tá querendo colocar um programa novo no ar. Mas Angélica, fica de boa que você vende táxi e inclusive vai ser um programa pra você, que era Bambuluá. Você lembra desse? Bambuluá, basta sonhar, de rapidinho você chega lá. Então, Bambuluá, como é que eu vou dizer? Tinha partes muito legais, tinha partes meio estranhas, assim, por exemplo, tinha os Cavaleiros do Futuro, que era um negócio muito tosco, né? Que era como se fosse... Eles montaram tipo uns Power Rangers lá. E aí tinha o pessoal que era contra esses Power Rangers, né? Os Cavaleiros do Futuro. E tinha o Senhor do Mal, que era um boneco 3D, que ficava... Cavaleiros... Era... Nossa, gente, a gente achava o auge, mas era, assim, tosco. De uma forma. Mas é o seguinte, ó, Bambuluá era como se fosse uma cidade. E toda cidade que se preze tem uma emissora de televisão. E nela tinha também, que era a TV Globinho. E foi lá onde tudo começou. Dentro primeiro de Bambuluá. Mas não era só desenho, né? Tinha o teatro deles lá, falando sobre algumas situações e tal. Era até legalzinho, assim. E eles também chamavam os desenhos. Às 9h30 da manhã, você vai curtir as emoções de Monster Rancher e as aventuras de Sakura Card Captors. É diversão que não acaba mais. 11 da manhã, tem muita ação com Dragon Ball Z na luta contra inimigos da pesada. E às 11h30, você não pode perder Digimon 2. Monstrinhos irados encarando altos perigos. Amanhã em Bambuluá. Só que a TV Globinho nesse formato durou só até dezembro de 2001, porque a partir de janeiro de 2002 ele já entrou como um programa sozinho, separado, não tinha mais nada atrelado a Bambuluá. E agora sim, com os apresentadores que faziam parte. Tinha a Hélida Muniz, que era a Xereta, tinha o Guilherme Vieira, que era o Prego, a Vivian Weil, que era a Jujuba, o Charles Emanuel, que é o Escova, que inclusive virou dublador, né? Ele já era dublador, na verdade, ficou mais dublador ainda, porque quanto mais velho você fica mais dublador. E o Edmundo Albrecht, que tem o nome de Matraca no desenho. É engraçado que a pessoa com o nome mais chique virou quem? O Matraca, que falava pra caramba. E eu lembro muito do bordão, cala a boca, Matraca! Rapaz, nós estamos ficando velho. Foi há 84 anos. Nessa época, o programa tinha uma audiência meio que razoável, né? Dava umas médias ali de 9 pontos de audiência e ficava atrás do Bom Dia e Companhia com a Jaqueline Petkovic, que tava voando. E, inclusive, a gente fez um vídeo sobre o Bom Dia e Companhia, a história do Bom Dia e Companhia. Se eu fosse você, eu ia lá assistir depois, tá? Eu vou deixar no final aqui pra você lembrar. Mas tava batendo a Eliane Alegria lá da Record. E se você viu o vídeo, você vai entender que tinha uma pequena desentendimento aqui, sabe? Então, depois você vê, você vai gostar. Mas o engraçado é que TV Globinho foi tão importante que consegue até ter fases. E agora nós vamos para a primeira fase. Aqui o negócio começa a ficar muito confuso, gente. Nossa, a Globo arranjou uma confusão. Ela gostava muito de trocar o povo, ficar testando um monte de gente. Isso aqui aconteceu a partir de 2002. A partir de 28 de outubro de 2002, eles começaram a colocar uma atriz por dia para apresentar o programa. Só uma. Não era mais aquela criançaiada, não. A Graziella Schmidt era a moça da segunda-feira. A Giovanna Tominaga, terça-feira. Essa aqui ficou famosa. A Hélida Muniz era na Zeca-feira, né?
A Stephanie Brito ficava nas quintas e a Fernanda Freitas pegava a sexta-feira. Mas qual que é o rolê? Todos os outros programas tinham uma loirinha apresentando. A aposta da Globo aqui foi de pegar cada uma com tipo um biotipo diferente para apresentar. E vocês acreditam que esse foi o maior ponto de audiência da TV Globinho? O auge da TV Globinho batia de 15 a 17 pontos de audiência. Era muita coisa. Mas será que batia essa pontuação por causa dos desenhos? Vamos ver o que passava. Passava Os Anjinhos. Passava Bob Esponja. Vive no abacaxi e mora no mar. Passava Luluzinha. Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você, porque todos os problemas você pode resolver. 3 Espiãs Demais, que esse aqui, sucesso garantido. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. As Aventuras do Jack Chan. E Digimon, que tava no ar desde o Angel Mix. Assim, pode ser que seja seus apresentadores, tudo bem, apresentam bem, mas Digimon, Dragon Ball, realmente, as aventuras de Jack Chan, eu acho que a audiência vinha daí. Só que como tava voando, o que eles fizeram? Em 2003 eles falaram, vamos colocar também a TV Globinho no sábado, porque né, o sábado tá meio morto ali, tá passando só o festival de desenho, vamos queimar o festival de desenho, não, que festival, o negócio agora é a TV Globinho. E colocaram uma sexta Ranger, né, a Graziella Schmidt pra apresentar no sábado. E começa as confusões, né? Porque a Fernanda Freitas, que tava lá na sexta-feira, ela saiu pra ir pra Kubanacan. Tadinha, né? Fernanda Freitas, Kubanacan. E no lugar dela entra a Maitê Piragibe. E nessa época já tava dando só entre aspas, 10 pontos de audiência. Mas pra quem deu 17, né? Aí a Globo, eu sou doidona e tal, vai mudar de elenco mais uma vez. Aí ficou a Letícia Colinha às segundas, a Hélida Muniz às terças, conseguiu uma promoção ali, saiu da Zeca Feira. A Giovana Tominaga foi pras quartas, a Maitê Piragibe pras quintas e a Carol Dias pra sexta-feira. E a Graziella Schmidt continuou nos sábados. E nessa época, em outubro, alguns desenhos novos começaram a aparecer. Tava passando Jimmy Neutron. Radical! Tava passando As Múmias Vivas. Passou também Padrinhos Mágicos. Quem são seus padrinhos, padrinhos mágicos? Asinhos e varinhos? Com estas coroinhas. Passou Beyblade, começou a febre do Beyblade, todo mundo pegando aquelas tampas de detergente, colocando ao contrário, Larry Rip. Aí quando ia invocar a Fera Beat, saiu uma bolha de sabão, assim. Pelo menos na minha cabeça, eu imaginava assim. Vou te mostrar do que ele é capaz e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez. Passava Yu-Gi-Oh! Sua vez! Passava Hantaro. Estamos juntos, conseguimos. Sou seu fã. Somos loucos por sementes. E Bob Esponja. Também um elenco de peso aqui para adicionar ali o que já estava dando certo. Só que em 2004, a Graziella Schmidt, que estava lá no sábado, ela sai, né, para ela atuar em Malhação, e quem entra para substituir ela é a Stephanie Brito. Aí foi mudando bastante coisa, mudou o cenário, mudou muito do elenco, foi mudando gente, dia, era um teste, atrás de teste, assim, mas mesmo assim era o programa infantil com a maior audiência da TV aberta, beirando nessa época aí os 16 pontos de audiência. Tudo isso? Então, só que chega um momento na nossa história que a partir de abril de 2005, eles falaram assim, não, deixa essas apresentadoras tudo de lado, vamos ficar só com a Giovana Tominaga. Tivemos que escolher uma, vamos ficar com ela a semana inteira. Por que vai tirar todo mundo e vai deixar só uma? É porque tava rolando um movimento na Globo que ia estrear um novo programa, que era a TV Xuxa.
Mas a Xuxa vai segurar essa audiência aqui nas costas, nada pode dar errado. Foi o que disseram antes do Titanic afundar. Eles iam jogar a TV Globinho pro sábado, né? Mas nessa época aí a TV Globinho tava com audiência muito grande. Tava com 10 pontos de audiência, e só pra gente ficar falando só, 10 pontos de audiência, não sei o quê, vamos falar quanto que isso significava? Significava mais de 6 milhões de telespectadores ligados. Gente, é muita gente. Sendo maior do que os dois concorrentes somados, que eram os programas infantis que passavam no sábado, tanto no SBT quanto na Record, que era o Sábado Animado e o Record Kids. E em 2006, alguns desenhos já foram adicionados aqui. Por exemplo, Danny Phantom. O Danny Phantom era pequeno assim, quando seus pais inventaram uma máquina estranha assim, projetada para ver o mundo invisível. Ele vai pegar a todos, pois o Danny Phantom... Buzz Lightyear. O maior herói da galáxia, hábil, corajoso e sempre vigilante. Pulando para a ação, Buzz Lightyear se lança ao salvamento. Hércules, que... Nossa, Hércules é bom demais. Jesus toma conta. E foi montar gladiadores. Hércules. E foi soldado moradores. Hércules. Lilo e Stitch. Tem balões, algodão doce também, cachorros quentes enormes e o melhor de tudo, a montanha do abacaxi. Timão e Pumba, que era bom demais também. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. E também os Anjinhos voltam pro jogo. Mas só que em 2008 o programa voltou a ser diário, né? Porque a TV Xuxa meio que não tava dando tanta audiência assim. Aí eles fizeram o quê? Vamos voltar com a TV Globinho e vão adicionar mais alguns desenhos. Agora passava Sigma Six. O Quarteto Fantástico. Jake Long, o Dragão Ocidental. Feroz, capaz, ele é sensação. Veloz, sagaz, pronto pra ação. E Avatar, a Lenda de Aang. E, ai, meu Deus. Merece a gente fazer um episódio? Os que eu vou falando aqui que você acha que merece fazer um episódio, vai anotando aqui pra não esquecer. Anota pra mim aí, porque eu vou esquecer se você não anotar. Tá legal! Em abril também entraram os Simpsons. Que só passavam aos sábados, né? E Power Rangers também entrou na grade e se tornou um verdadeiro clássico, né? Toda TV Globinho, a temporada, passava uma temporada nova de Power Rangers. Bom, com esse kit, a audiência ficou bem melhor do que a TV Xuxa e a Globo voltou a liderar o horário, com 7 a 10 pontos de audiência, que você viu que já é muita coisa. Mas a TV Globinho continuava passando no sábado e começava a passar alguns desenhos que não passavam durante a semana, que eram 101 Dálmatas. Eu vejo 1000 pintinhas, todas tão pretinhas. A Lenda de Tarzan. Tenha bem tudo que acredita. Os mundos distintos são. Kim Possible. Sou garoto e sou legal. O mundo eu vou livrar do mal. Não me pare que eu sou Kim Possible. A Pequena Sereia. Inspetor Bugiganga. E Hannah Montana. E em 2009 entraram mais alguns. Yu-Gi-Oh! GX. Agora sim é hora, porque o jogo já começou. George, o Rei da Floresta. Nossa, a gente precisa falar desse filme. O espetacular Homem-Aranha. Mas chega fevereiro e a Giovanna Tominaga saiu da TV Globinho para ser repórter do Video Show e saber que a Suzana Vieira não tem paciência para quem tá começando, né? Tadinha dela. Eu gostava tanto da Giovanna Tominaga, cadê ela? Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora.
Mas quem substituiu a Giovanna Tominaga foi a Maria Rocha. Só que, olha só que interessante, né? Já que ela entrou no programa infantil, ela resolveu fazer um infantil. E ela descobriu que estava grávida. Ficou pouquinho tempo. E aí, mais um monte de apresentadores começaram a se revezar para apresentar esse programa. Teve o Marco Antônio Gimenez, o Gustavo Leão, o Ícaro Silva, o Ivo Filho, a Milena Toscano, a Marina Rui Barbosa e o Rafael Almeida, que apresentavam também em dupla. Em 2009 também acontecem algumas mudanças. Por exemplo, a abertura agora mudou. E o cenário também deu uma modificada para parecer que era um cenário mais mágico, assim, tipo lembranças de desenho, sabe? O mundo, oh meu Deus! E a lista de apresentadores mudou também. Eu já tô ficando tonto. Você tá? Então, toma um negócio pra você não ficar tonto aí e vamos lá. Tinha o Fabrício Santiago, Lin Corte, Marco Antônio Gimenez, Flávia Rubim, Bernardo Mendes, Bruno Pereira e o retorno de Hélida Muniz. Por onde está Hélida Muniz? Ela apareceu tanto aqui, ela sumiu, né? E a aposta de férias desse ano foi Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão. Eu não sei se você lembra dessa época, essa época eu já tinha parado de assistir a TV Globinho. Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão. E mais um monte de mudança, blá blá blá, vieram mais apresentadores. Olha, gente, olha o elenco todo da Globo passou aqui, ó. Lua Blanco, Giovanna Eubank, mas em 2010 o elenco foi fixado. Aí agora eu vou fazer, agora sim é fixo, hein, gente? Ó, vai ser esse seguinte: Mussunzinho e Fernanda Pontes, Giovanna Eubank sozinha, Miguel Rômulo e Jéssica Alves, Flávia Rubim e Paulo Matias Júnior. E alguns desenhos antigos começaram a passar de novo, tipo o quê? Caverna do Dragão. Onde estamos? Cuidado! Mickey. As Aventuras de Mickey e Donald. DuckTales. São os caçadores de aventura! E os desenhos novos ficaram por conta de Star Wars The Clone Wars e também de Phineas e Ferb. Fique ligado, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer. Mas em 2010 também as coisas começaram a ficar um pouco mais, assim, complicadas pra TV Globinho. Primeira coisa é que o Paulo Matias Júnior e a Flávia Rubim começaram a ser o elenco fixo mesmo, só os dois iam apresentar. E parecia que as mudanças iam ser muito benéficas, assim, porque, por exemplo, eles começaram a contar mais histórias, que começavam e terminavam no mesmo episódio, e eles começaram a mudar o cenário, começou um negócio a ficar mais legal, ter uma carinha mesmo, assim, fixa, sabe? Mas em 2011, a Flávia saiu do programa para interpretar lá em Cordel Encantado, e foi substituída pela Maria Rocha, né, que voltou da licença aí. Só que aí que começa, né? Começa o negócio a degringolar, porque é o seguinte, ó, a TV Globinho depois sofreu uma redução de horário. Para quê? Para encaixar o Bem-Estar, que era o programa que ensinava todo mundo a limpar a bunda. Então tem ali, imaginando que o finalzinho da pasta é o cocô, o ideal é fazer como se fosse um mata-borrão, assim, vai sair sujo bastante no começo, e depois você vai friccionar, só fazendo assim. Isso, o ideal é não esfregar. Não, e aí você vai dobrando o papel higiênico. Dá para fazer isso? Ficar só fazendo essa Eu acho que depende da situação, né? Às vezes precisa tirar um pouco de resíduo, mas pelo menos friccionar fortemente não se deve. Quer dizer, e mudaram os apresentadores de novo, né? Na verdade, agora quem apresentava era o filho do Emílio Surita, que era o Eric Surita, e a Letícia Navas. Só que agora dava uma pegada mais geração capricho, sabe? Aqueles cabelos de espremedor de laranja, sabe? Que põe, parece que põe um Playmobil assim, ó. Você vai fazer uma... Pra espremer uma laranja. Ah, porque eu tô falando? Sou doido. Para de ser doida! E eles meio que deram uma inspirada ali nos inícios, lá, os primórdios do Bom Dia e Companhia, porque tinha uma coisa mais pedagógica, alguma coisa mais de historinha, contando, e agora o que dominavam era as séries teen, sabe? Tipo, os Feiticeiros de Waverly Place. Você vai notar que o controle é seu ao fazer o resumo de um livro que não leu, no instalo de dedos você já entendeu. iCarly, Jonas Brothers. I know, you see. E os desenhos mesmo não tinha tanta novidade assim. Tinha Gormit, os Pinguins de Madagascar,
Os Pinguins de Madagascar, Bob Esponja, Phineas e Ferb, Os Simpsons, Homem-Aranha, Dragon Ball Z e 3 Espiãs Demais. Mas só que em 2012, a TV Globinho tava com uma média de audiência bem alta, né? Na verdade, não era pra gente, mas começou a dar certo. Tava dando 12 pontos de audiência. Só que tem um porém. Quando os apresentadores deixaram a atração, a média de audiência caiu bastante. Tava passando só desenho. E aí, o Renato, ó, porque uma cara simpática que o povo gosta, dava assim pontos de audiência. Foi de para 5 a 7 pontos de audiência, mais ou menos. Mas aí é que chega o fatídico capítulo final. A derrocada, a queda. Em junho de 2012, TV Globinho chega a seu fim para dar lugar ao programa Encontro com Fátima Bernardes. A partir do dia 25... Olá, bom dia pra você. A Fátima que você conhece de um jeito que você nunca viu. E aí, conversa vai, conversa vem. Você estava muito emocionada. O que mudou na sua vida? Um encontro diário para que a gente possa dividir experiências, conhecer histórias de vida, compartilhar emoções. Eu vou ouvir meus convidados, vou conversar com você, porque o nosso encontro é renovado a cada dia com a sua participação. Dia 25, estreia. O encontro é comigo. Encontro com Fátima Bernardes. E depois a gente descobriu que ela deu uma mexida nos pauzinhos ali pra isso acontecer. Mas eu acho injusto a gente culpar a Fátima, porque na verdade tem mais um fator por trás disso, né? Que é da alta cúpula da TV Globo que decidiu por causa de uma convenção que tava por vir, uma lei. Bom, mas antes da gente explicar isso, a TV Globinho não acabou totalmente, ela só foi pros sábados e começou a passar alguns desenhos. Esquadrão de Heróis, Ultimate Homem-Aranha, Ultimate Homem-Aranha e Os Vingadores. Porque 2012, filme dos Vingadores, os heróis estavam começando a ir pro espaço ali, né? Literalmente, quase. Então o negócio tava bombando. Tava dando seus 12 pontos de audiência, inclusive no sábado, mas não foi o suficiente para angariar patrocinadores, porque alguma coisa tinha mudado. Em 2012, o Conselho de Direitos Humanos da Criança e dos Adolescentes emitiu uma nota falando que estava proibido fazer publicidade infantil, o que virou uma lei em 2014. Mas tipo assim, não tinha virado lei ainda, mas as emissoras falaram assim, peraí, como é que é? Não vai poder mais fazer propaganda de brinquedo falando pra criança? Então eu vou tirar esses programas do ar, porque eu não posso lucrar. O lucro deles é com propaganda. Se não pode passar propaganda infantil no programa infantil, né? Então, a partir de 2012, mesmo antes de virar lei, a Globo já deixou meio frágil ali a relação com os programas infantis. Tipo assim, qualquer desculpa para colocar outra coisa era válida, porque ela poderia vender esse horário, podia vender, ganhar com comerciais. Em 2015, nos sábados agora, né, a TV Globinho virou uma sessão que passava alguns filmes. Chegou a passar, inclusive, MIB, né, Homens de Preto, Diário de um Banana e Alvin e os Esquilos, que por acaso foi a última exibição da TV Globinho em vida, que inclusive deu a maior audiência que já tinha dado até então. Mas, como todo carnaval tem seu fim, em 1º de agosto a TV Globinho deu lugar para o É de Casa, que foi a estaca final no coração da programação infantil da TV Globo. Tô triste, não tô feliz. Bom, algumas considerações. Até hoje tem muita gente que fica nervosa porque o mundo era melhor quando era TV Globinho. Eu até entendo, eu sinceramente eu entendo. Mas a primeira coisa é que a gente não vai mesmo ver a TV Globinho hoje em dia. Eu já tinha parado de ver ali depois do... Nem vi o Filho de Emílio Surita, nem sabia que existiu. E também acho que é muito fácil a gente falar que, tipo, mas tinha que manter a programação infantil no ar e tal. Tudo bem, né? Eu concordo com isso, eu já tive outras opiniões, mas também a TV Globo vai deixar um negócio ali que tá só dando prejuízo pra ela? Eu não sei se isso ia ser sustentável a longo prazo, né? O que resta pra gente, é a nossa lembrança de infância. A TV Globinho que marcou a nossa infância, marcou o nosso coraçãozinho, marcou o nosso cérebro, assim, com ferro quente. Porque tem coisas da TV Globinho que a gente nunca vai esquecer, né? Tanto em polêmicas quanto em nostalgia. Bom, pelo menos tem sempre aqui um espaço no Nerd Show pra gente fazer essa sessão lembrança e lembrar das coisas que merecem serem lembradas. E talvez até passadas. Xiii, vê se pode. Acabei de chegar, já tá na hora de dizer tchau. Amanhã a gente se vê aqui na TV Globinho. Mil beijos e até lá. Tchau, tchau.
meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa história da TV Globinho. E se anotou as coisas que eu te pedi aqui, que, ó, manda aí, que senão eu vou esquecer. E ó, deixa o vídeo que eu falei que ia separar pra você, ele tá aqui. Você clica pra você assistir depois. Não deixa pra depois, não. Bom, vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!